Oi, gente! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. Meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. E junto aqui com Raquel, vamos falar a respeito de um tema super importante para vocês, enquanto estudantes adultos e adultas, tá? A gente vai falar a respeito de uma data a se lembrar. Então, a gente fala em história, muitas vezes as pessoas pensam só em datas. Então, vamos falar em data hoje? Vamos falar em data. Lembrando que essa data é para ser uma referência de algo que a gente deve se cuidar, cuidados nossos, que é sobre o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é o 1º de dezembro. Então, falar em história é dizer que a história, como eu já disse a vocês, ela é feita no dia a dia. Então, a gente vai trazer esse tema, que é um tema de saúde, porque falar a respeito de evitar doenças é falar em saúde, mas aí a gente vai trazendo essa perspectiva histórica sobre algo tão importante quanto isso, tá bom? Vou convencer vocês que isso tem a ver com história também. Confia em mim. Bora lá. Então, falar a respeito dessa data, a gente já viu, né, nas nossas aulas anteriores, do quanto que a história ela é feita no dia a dia e ela está presente no dia a dia. Então, no mês de setembro, a gente viu Setembro Amarelo e era o laço amarelo. Outubro, a gente viu um pouco da história do Outubro Rosa com laço rosa. Novembro, a gente viu o Novembro Azul, né, a respeito dos cuidados masculinos com laço azul. E agora, dezembro, é o laço vermelho. Quando vocês verem esse símbolo do laço vermelho, já sabem que é a respeito desse tema, do Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então, aqui, esse cartaz, ó, esse cartaz, ele é da Organização Pan-Americana da Saúde, não é só aqui do Brasil. E ele vem falando isso, acabe com as desigualdades, acabe com a AIDS, acabe com as pandemias. Então, esse cartaz, ele foi do ano passado, o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Por quê? O porquê dessa data? Essa data ela foi instituída como forma de despertar a necessidade da prevenção, promover o entendimento sobre a pandemia e incentivar a análise sobre a AIDS pela sociedade e órgãos públicos. Então, sempre que os órgãos públicos mundiais, através da Organização Mundial da Saúde, escolhem datas específicas, gente, é para que os governos daqueles países façam campanhas sobre isso. E são campanhas muito importantes, porque falar a respeito de pandemia, ainda mais uma pandemia como a da AIDS, é dizer que ela atinge principalmente as pessoas mais pobres. Então, por que esse símbolo? Esses dados, eles são do nosso Ministério da Saúde, tá? Então, o laço vermelho, ele é visto como um símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. O projeto do laço foi criado em 1991 pela Visual AIDS, grupo de profissionais de arte de Nova York, que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo de AIDS. Gente, falar a respeito da história de como a AIDS começou é falar que foi uma pandemia que talvez as pessoas mais jovens hoje em dia não se recordem disso. Mas as pessoas que já têm mais de 35 anos, mais de 40 anos, podem se recordar de que muitas pessoas morreram por falta de informação. Quando começou a circular o vírus do HIV, as pessoas não sabiam a respeito dele. E se tinham muitas, hoje o que a gente chama de notícias falsas, né? Fake news a respeito dele, né? Então diziam que só um grupo de pessoas morriam, em geral os homossexuais. Era chamar-se o vírus gay, quer dizer que só os gays pegavam. E a gente sabe que, além de preconceito, sabemos que isso não é verdade, né? Então, as pessoas não sabiam como se prevenir. E aí, quando começou a pandemia e que se começou e se espalhou mais ainda pelas pessoas de países mais pobres mesmo, justamente porque as pessoas não tinham acesso à informação e não tinham acesso a um sistema de saúde e ao tratamento para o vírus do HIV. Então, esses artistas, quando lançaram essa campanha, foi para poder alertar de que as pessoas estavam morrendo de AIDS, se tinha muito preconceito a respeito, mas que era necessário falar a respeito disso, não só para ter o tratamento médico adequado para as pessoas que estavam doentes, como também ter informações para que outras pessoas não adoecessem. E aqui no Brasil, gente? Como é que chegou aqui no Brasil essa campanha? Como é que chegou aqui no Brasil esses dados?
Está aí o símbolo do SUS. Felizmente temos um sistema único de saúde, né? Muitos países não têm, né? Foi uma luta a gente ter o SUS. Bom, aqui no Brasil há necessidade urgente de acabar com as desigualdades que impulsionaram a AIDS e outras pandemias ao redor do mundo. Sem uma ação ousada contra as desigualdades, o mundo corre o risco de não atingir as metas para acabar com a AIDS até 2030. Veja, isso é uma meta que a Organização Mundial da Saúde lançou. Até 2030, acabar com a AIDS. Bem como de uma pandemia prolongada, como a de Covid-19 e de uma crise social e econômica contínua. Então, esses dados eu também tirei do Ministério da Saúde. São ações que o nosso Ministério da Saúde se propõe. Que as pessoas mais pobres, elas tenham acesso maior a saneamento básico, a preservativos, a tratamento adequado, caso estejam com AIDS, ou a mulher que está grávida, e se ela for HIV positivo, ela tem um tratamento para que o bebê não nasça com AIDS, sim, é possível. Então, tudo isso é dado através do Sistema Único de Saúde. E tudo isso que se pode ter acesso, a gente vem através do nosso Ministério da Saúde. Então, sabendo dessas informações, eu deixo para vocês essa sugestão de atividade. Vocês podem fazer uma releitura de imagem. Essa imagem que eu trouxe para vocês do Laço Vermelho. Faça um novo cartaz com base no tema Laço Vermelho. Vocês já sabem a história deles, já sabem que foi um grupo de artistas em Nova York que quis debater mais a respeito, né, desse tema. De uma época justamente que as pessoas não falavam, tinham muitos preconceitos, não queriam falar a respeito do tema. Então, vocês podem pesquisar melhor, façam cartazes, espalhem pela escola. A gente tem que falar, sim, de temas como esse, mesmo sendo mais delicados, mas pode ser a diferença entre uma pessoa procurar um tratamento médico adequado ou não, uma pessoa adoecer ou não. Então, a gente tem que, sim, cuidar cada vez mais da nossa saúde, tá? Um abraço, gente. Continue se cuidando, viu? Até a nossa próxima aula.